haja vista a menor vigilância do local e a menor movimentação de pessoas na rua, garantindo assim o sucesso do delito e a impossibilidade de defesa da vítima por ela ou por terceiros. Ainda, a forma com que o modus operandi se desenrolou também mostra o alto grau de reprovabilidade da conduta, pois foram desferidas mais de 30 facadas contra a vítima, o que demonstra a impiedade do réu Bruno Costa ao ceifar a vida da mesma. Também verifica-se que o motivo que deflagrou a prática criminosa foi o relacionamento extraconjugal do acusado com a genitora da vítima, o que certamente gera uma repugnância maior à prática criminosa. Ainda, a gravidade do delito também se revela superior ao normal à espécie, porque antes de iniciar de forma efetiva a prática delituosa, o acusado, Bruno Costa, contratou um indivíduo a fim de que este, após a consumação do delito, transformasse a cena do fato para que parecesse um crime de latrocínio, no qual o acusado Bruno Costa também fosse reconhecido como vítima deste crime. Assim, a junção destas circunstâncias acima expostas revela uma culpabilidade acentuada do delito de homicídio em questão, merecedor assim de maior reprovação. Quanto aos antecedentes, inexistem registros passíveis de consideração. Quanto à conduta social, inexistem elementos para aferição da mesma de forma desfavorável ao réu. Em relação à personalidade, a mesma não foi estudada tecnicamente, razão pela qual não se pode afirmar que é voltada à prática delitiva. Os motivos do delito merecem especial consideração. Isso porque, reconhecido pelo Conselho de Sentença, que o acusado praticou o crime por motivo torpe. Porém, tal circunstância será valorada na segunda fase de aplicação da pena como agravante genérica, a fim de evitar a ocorrência do bis in idem. As circunstâncias do crime devem ser interpretadas de forma desfavoráveis ao réu, uma vez que, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, em razão da multiplicidade de golpes, e causaram sofrimento atroz e além do necessário à vítima Jéssica. Saliente-se que o fato de ter o acusado se valido do recurso que dificultou a defesa da vítima, embora também configure circunstância desfavorável, foi utilizado já para qualificar o delito, alterando a pena base, não podendo assim ser novamente valorado nesta fase. As consequências do crime devem ser consideradas desfavoráveis, eis que vão além do inerente ao tipo penal. Isso porque, não obstante a perda da vida humana seja inerente ao tipo penal do crime de homicídio, na hipótese, o delito resultou que uma criança de apenas 4 anos de idade ficasse órfã de mãe, sendo-lhe tolhido o direito de ter toda a assistência emocional e moral que o ser humano encontra no colo materno no decorrer de sua vida. Ainda, conforme descrito pela testemunha de defesa Rosângela Fátima Lobo, atual guardiã da menor, a menor encontra-se até a presente data em acompanhamento psicológico, a fim de superar o trauma sofrido pela mesma em razão da perda de sua genitora e das circunstâncias em que tal fato ocorreu. Quanto ao comportamento da vítima, não obstante tenha sido declarado pelas testemunhas ouvidas em plenários, de que a vítima tinha um comportamento explosivo, bem como foi narrado que a mesma e seu marido, ora réu, tinham constantes discussões, verifica-se que tais fatos não foram os motivadores para a prática do crime narrado no inicial, sendo reconhecido pelo Conselho de Sentença outro motivo para a prática delitiva, e assim, tais elementos não podem ser valorados de forma benéfica ao réu, não influenciando nesta fase de aplicação da pena. E a majoração da pena nesta fase processual deve levar em conta as penas mínima e máxima combinadas ao delito, verificando o intervalo entre ambas, o qual no caso é de 18 anos. Assim, considerando-se que 8 são as circunstâncias a serem consideradas, e em tese, nesse montante de 18 anos, obedecendo o critério de razoabilidade, deve incidir o aumento de 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável. Nesse caso, sendo 3 as circunstâncias desfavoráveis, sendo culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, aplico a fração de 3/8 sobre o montante do intervalo de 18 anos, resultando a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. Passo a analisar as circunstâncias legais na segunda fase de aplicação da pena. A atenuante a ser considerada, haja vista que o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva, estando esta prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Presente, entretanto, a agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha A, também no Código Penal, tendo em vista que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime foi praticado por motivo torpe. O artigo 67 do Código Penal
dispõe que, em caso de concurso entre agravantes e atenuantes, os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência devem ser considerados de forma preponderante, sendo que, conforme o entendimento jurisprudencial, a confissão demonstra que a personalidade do agente deve ser considerada de forma favorável, pois demonstra a vontade do réu em colaborar com a justiça e a elucidação dos fatos. Assim, proceda a compensação entre a agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão. Porém, presente ainda a agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha E, tendo em vista que o acusado praticou o crime contra sua esposa, a vítima Jéssica Kaline Ananias. Conforme o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça, a fração de aumento a ser incidida sobre cada agravante é a de 1/6. Assim, existindo uma agravante, aumento a pena base do acusado em 1/6, resultando em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Assim, fixo como definitiva a pena do acusado Bruno José da Costa pelo crime de homicídio qualificado, a pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Passo a analisar a dosimetria da pena em relação ao crime de fraude processual, ainda em relação ao acusado Bruno José da Costa. As circunstâncias judiciais a serem analisadas merecem destaque: a culpabilidade, a qual merece maior reprovação, porque eis que o acusado arquitetou o delito juntamente com a mãe da vítima, ou seja, com a acusada Célia Forte. As circunstâncias do crime também devem ser interpretadas de forma desfavoráveis. Eis que o acusado praticou o delito em concurso com mais 2 agentes, sendo que um deles foi contratado com promessa em dinheiro, ficando incumbido de auxiliá-lo a alterar a cena do crime. As demais circunstâncias nada influem nesta fase. Utilizando-se do mesmo critério já explanado quanto da dosimetria anterior, sendo 2 as circunstâncias desfavoráveis, aplico a fração de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando em 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção e 12 dias multa. Inexistem agravantes a serem consideradas, presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, resultando em 1 ano, 1 mês e 22 dias de detenção. Inexistem causas de aumento ou diminuição, sendo esta a pena definitiva para este delito. Do concurso material entre ambos os crimes. Considerando que o réu, mediante 2 ações, praticou 2 crimes distintos, devem ser observadas as regras do artigo 69 do Código Penal. Deste modo, cumulo a pena de reclusão e detenção aplicadas e fixo definitivamente em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano, 1 mês e 22 dias de detenção e 10 dias multas, sendo que deverá ser executada primeiramente a pena de reclusão e em seguida a de detenção. E conforme o entendimento jurisprudencial, as penas de detenção e reclusão devem ser somadas para o fim de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Assim, a pena a ser considerada para tanto é a de 23 anos e 7 dias. No entanto, tendo em vista que o réu permaneceu preso cautelarmente durante 3 anos e 10 meses, aplicando-se o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, a pena a ser considerada para fins de fixação do regime é de 19 anos, 2 meses e 7 dias. Razão pela qual, sendo a pena superior a 8 anos, bem como a circunstância do artigo 59 e o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, estabelece o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Incabível a substituição e a suspensão da pena por vedação dos artigos 44, inciso 1º e 77 caput, ambos do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada, bem como em razão do crime ser praticado mediante violência contra a pessoa. E entendo que encontram-se presentes motivos para se manter a prisão cautelar do réu, em face da gravidade do crime em questão e pelo fato do réu ter permanecido custodiado cautelarmente durante todo o processo. E agora, com a aprovação da sentença, em regime fechado, existe mais motivo ainda para a manutenção da mesma, conforme jurisprudência dominante. Passo à análise da dosimetria da pena em relação à acusada Célia Forte, do crime de homicídio, analisando, diante do reconhecimento de 2 qualificadoras, visando evitar a ocorrência do bis in idem, o recurso que dificultou a defesa da vítima será utilizado para qualificar o crime.
o motivo todo